homenagens e solidariedade, a BBS transforma Dia das Mães em tarde de emoção e cuidado em Cubatão. O Brasil registrou queda nos índices de criminalidade nos primeiros 3 meses deste ano. O número de homicídios chegou a ser menor da década. Prefeito de Santos se afasta para tratamento contra câncer. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio, e está no ar mais um RNC Notícias. Boa noite. Após mais de 6 horas de operação no mar do Canal de Santos, policiais localizaram um fuzil com carregador e munições que teria sido descartado por criminosos. A apreensão aconteceu neste domingo, próximo à comunidade Prainha, em Guarujá. A Operação Netuno reuniu equipes da PM Ambiental, do BAEP e do 6º Batalhão da Polícia Militar. Sem visibilidade, 3 mergulhadores da elite enfrentaram forte correnteza para fazer as buscas com auxílio de um detector de metal subaquático. O armamento foi encontrado no fundo do canal. Também foram apreendidos um carregador, 12 munições calibre 556 e outras 26 munições de pistola calibre 45. Todo o material recolhido foi encaminhado para investigação. E no Brasil, em dias de hoje, nós vamos ver que o país registra o menor índice de homicídios na década. O Brasil registrou o menor índice de homicídios da década para o período de janeiro a março, com a redução de 25% frente a 2022. Os latrocínios, que são roubos seguidos de mortes, também caíram 48%. E os roubos de veículos, 42,3% nos primeiros 3 meses de 2026. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Todas as regiões apresentaram queda no número de homicídios, principalmente os estados do Nordeste, em razão também de números anteriores nos períodos anteriores de avaliação mais altos. Então a gente tem essa redução, fruto muito de uma política em que há um maior cumprimento dos mandados de prisão, um maior investimento por parte do governo federal e, na nossa visão, uma das principais políticas, que é a restrição ao uso de armas. Quanto menos armas em circulação, há uma causalidade óbvia entre armas em circulação e homicídios, principalmente esses homicídios de proximidade, onde você está num contexto de uma disputa ou de uma briga. Então, esse tipo de crime ele é muito decorrente da facilidade das pessoas em ter acesso a armas. Então, todas essas combinações com outros fatores, como o próprio envelhecimento da população, tem feito com que os índices estejam reduzindo e nós apresentamos nesse primeiro trimestre o menor número da série histórica da última década. Então é um importante índice que reforça o papel de articulação do governo federal, mas também da atuação das forças de segurança estaduais. Os dados mostram também que houve um aumento de 400% no número de apreensões de munições e 42,7% no índice de apreensão de armas nos 3 primeiros meses do ano comparado a 2022. Também aumentou em 37,1% o número de mandados de prisão cumpridos no período, indicando maior capacidade de investigação e integração das forças policiais. O relatório também aponta outros marcos legais que venham ajudando a reduzir os índices de criminalidade no país, como a Lei Antifacção, sancionada em março, que endurece os mecanismos de combate ao crime organizado, e o Centro Integrado Mulher Segura, para monitoramento integrado da violência contra mulheres. E o governo do Brasil quer ir além. Por isso, lançou esta semana o programa Brasil contra o Crime Organizado, que reforça a integração de ações federais, estaduais e municipais
municipais para desmobilizar as facções que atuam no país. O Brasil contra o crime organizado é a executoriedade da lei antifacção. A lei que foi aprovada, encaminhada pelo presidente Lula e que traz um tipo penal, que é o domínio social estruturado feito por organizações criminosas ultraviolentas. A gente vai combater essas organizações. Primeiro, pela asfixia financeira. Elas querem dinheiro. O dinheiro é o objetivo e é o fundamento de tudo. Nós vamos asfixiá-las, evitar o fluxo de armas, combatendo o tráfico de armas, elucidar os homicídios e, principalmente, estabelecer um padrão de segurança máxima nos presídios estaduais. Isso tudo para que a gente possa devolver os territórios às populações que são os seus verdadeiros donos. Essas facções você tem que atacar de maneira integrada, atacando os fluxos por onde eles gerem esse recurso, e aí sim você consegue, ao mesmo tempo, atacando no sistema prisional, e o governo federal tem sido chave em apoiar os estados a criar penitenciárias de mais alta segurança, com mais equipamentos, para realmente que o sistema prisional, né, não seja um home office do crime, e seja de altíssima segurança. Então, nós estamos começando a integrar e conectar essas peças, junto com os dados que a gente tem das várias instituições financeiras, das várias polícias, né? E esse é o grande papel do governo federal. Na manhã desta segunda-feira, o prefeito de Santos, Rogério Santos, anunciou que foi diagnosticado com câncer na cervical. Para se dedicar ao tratamento, ele vai se afastar temporariamente da prefeitura. Segundo o prefeito, a doença foi descoberta em estágio inicial. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Com o afastamento, a vice-prefeita Audrey Cleis assume interinamente a chefia do Executivo Santista. E agora nós vamos acompanhar o pronunciamento do prefeito Rogério Santos. Olá, pessoal. Hoje estou aqui para compartilhar algo pessoal, mas estando prefeito, me sinto na obrigação de falar para você. Recentemente, eu fui diagnosticado com câncer. Um câncer na fase inicial, aqui na região cervical, do pescoço, e que, por recomendação médica, eu vou fazer o tratamento. E por isso tenho que me afastar durante um tempo do meu trabalho, da prefeitura, para que eu possa me curar, para que eu possa estar mais perto da minha família. Sigo caminhando, como sempre, como tudo que eu faço na vida, com bastante coragem, determinação e certeza. E o que me faz fazer isso tudo é a minha fé. É a fé que eu tenho em Deus, é a fé que eu tenho na vida, a fé que eu tenho nas pessoas. E ninguém faz nada sozinho. E o trabalho na prefeitura, ele continuará sendo feito, porque temos uma equipe competente. E eu, de longe, vou estar acompanhando tudo muito de perto do meu coração. É a cidade que eu amo fazer o que eu faço, trabalhar, ser gestor, trabalhar pelas pessoas. E logo, logo, eu estou de volta. Um beijo no coração. Nós desejamos ao prefeito Rogério Santos um ótimo tratamento e que ele alcance a cura deste câncer em breve. E agora, no RNC Notícias, nós vamos ver como vai ficar a previsão do tempo para esta terça-feira. A terça-feira será de tempo instável em Cubatão. O dia começa com sol entre nuvens, mas a previsão indica aumento da nebulosidade ainda no fim da manhã. Ao longo da tarde, a chance de pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas. Já durante a noite, o tempo segue fechado e chuvoso. As temperaturas ficam baixas, com mínima de 17 graus e a máxima de 18 graus. A umidade do ar permanece elevada, variando entre 91% e 98%, enquanto os ventos sopram fracos, na direção sudoeste, a cerca de 4 km por hora. Nesta segunda-feira, em Campinas, o presidente Lula participou da inauguração das novas linhas do Sirius, acelerador de partículas. O Sirius, aqui em Campinas, funciona como um gigantesco microscópio, capaz de analisar os materiais em níveis atômicos.
atômicos. É um dos equipamentos de pesquisa mais sofisticados, mais complexos do mundo. As primeiras linhas de pesquisa aqui desse laboratório foram inauguradas em 2019 e hoje mais 4 linhas de pesquisa são inauguradas. Cada linha de pesquisa é destinada ao estudo, à investigação de um determinado grupo de materiais. Desde o início do governo Lula, foi investido aqui nesse laboratório mais de R$1 bilhão. Por aqui o presidente Lula visita também as obras do projeto Orion, que será o primeiro laboratório NB4 da América Latina, com o nível máximo de biossegurança. E também lança a pedra fundamental do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, para o desenvolvimento de tecnologias para o SUS. Ainda hoje à tarde, o presidente Lula visita uma refinaria no município de Paulínia, também aqui na região de Campinas. A Petrobras vai anunciar investimentos de 37 bilhões de reais até 2030. E agora chegou o momento dos esportes aqui no RNC. Lipão, você já é de casa, né? Não vou desejar nem mais boas-vindas. E hoje é um momento decisivo pro esporte, né? Exatamente, Ravena. Olha, final de semana, a gente que teve frio, chuva, o tempo fechou. Não foi só na previsão do tempo não, viu? O tempo fechou pros grandes de São Paulo, hein? Ninguém venceu. É isso aí. Só o Palmeiras conseguiu empate. Santos, Corinthians, São Paulo, todos perderam seus jogos. Vamos falar dos detalhes depois da vinheta. Roda aí, Luiz. Vamos começar falando do sábado, né? Rodada que iniciou-se já no sábado, com um clássico entre os tricolores aí, né? Fluminense e São Paulo no Maracanã entraram em campo, né? Fluminense em terceiro lugar, São Paulo em quarto lugar, uma disputa aí na ponta da tabela. O Fluminense, né, começou junto ao apoio da sua torcida, pressionando e logo aos 19 minutos abriu o placar. Depois, ao passar do tempo, o Fluminense fazendo uma boa partida, amplia, faz 2-0. São Paulo se encaixa, o São Paulo que foi eliminado no meio da semana, né, na Copa do Brasil, teve demissão de treinador, Dorival volta a assumir o time, e aí, diante de toda essa pressão, o São Paulo consegue se encontrar na partida, e aí, de fato, diminui o placar, mas não consegue ir além disso. Derrotado no Maracanã, fora de casa. Segue o São Paulo na quarta colocação e o Fluminense terceiro colocado, diminuindo a vantagem aí para os primeiros colocados, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras que na Arena Barueri recebeu o Cruzeiro e olha, o Palmeiras parece que tá titubeando aí no primeiro lugar da tabela. O Palmeiras saiu perdendo, é isso mesmo. Como você pode acompanhar, o Cruzeiro abriu o marcador fora de casa. E aí o Palmeiras conseguiu impor sua força junto à sua torcida e conseguiu empatar, mas ficou nisso. O Palmeiras segue na primeira colocação, mas graças ao empate do Flamengo no domingo, mantém aí os 5 pontos de diferença do Flamengo e segue na ponta da tabela. Já o Santos, meu Deus do céu, o Santos, o meu peixe na Neoquímica Arena, o jogo antes da convocação da seleção brasileira, tudo para ser uma festa. Mais de 45 mil pessoas no estádio do Corinthians num domingo chuvoso, só que Curitiba jogou água no chope, como diz na gíria de muitos aí. É isso aí. Curitiba que fez uma partida impecável, diferentemente da eliminação pro próprio Santos no Couto Pereira. O Curitiba não veio para festejar, não. Veio para vencer o Santos e venceu bem. Jogou com muita superioridade, fazendo 3-0 no primeiro tempo, antes dos 40 minutos, né? Poderia ter sido mais, o Santos não se encontrou, o Neymar não jogou bem, e aí teve um momento, alguns momentos, né, interessantes na partida, digamos assim. O primeiro deles aí foi quando o Luan toma, né, ele acaba de entrar na partida, toma uma bolada no queixo,
já cai desmaiado ali, teve que a ambulância entrar, o protocolo de convulsão, ele precisou sair da partida, aí o Santos ganhou mais uma alteração, porque quando acontece isso, o Santos ganha, a equipe ganha uma alteração, mas o Santos não conseguiu jogar. Depois teve a confusão do Neymar, que na hora de trocar, o técnico do Santos, comissão, colocou pro Escobar sair, o juiz pensou que era pro Neymar sair, o Neymar tomou o papel da mão do juiz, e foi aquela confusão toda. A verdade é que o segundo tempo, a bola pouco rolou, mas não mudou o placar, 3-0 pro Curitiba, que fez muita festa, e o torcedor na bronca, e o Santos ocupando a 16ª colocação. O Santos que poderia terminar na zona do rebaixamento. E aí, o Coringão, que entrou em campo no final da tarde deste domingo, tomou de 3-1 do Botafogo fora de casa, né? A equipe do Corinthians também, pressionada também aí pelas declarações. O Corinthians se classificou na Copa do Brasil, mas houve aí algumas declarações do Yuri Alberto falando que ia sair, então tinha toda uma pressão, e aí, mas não teve jeito, né? O Coringão, que entrou em campo, foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, tomou de 3-1. 3-1, resultado que colocou o time do Corinthians na zona do rebaixamento. Final de semana ruim para as equipes de São Paulo, e aí, com certeza, uma semana de muita pressão por parte dos clubes paulistas que não conseguiram fazer aí bons resultados. Excepcionalmente amanhã eu trarei mais informações, porque hoje, viu, Ravena, acontece a convocação para a Copa do Mundo. Neymar vai ou não vai? Vini Júnior vai ou não vai? A gente estava falando nos bastidores aqui. Uma coisa é certa, Virgínia não vai estar na Copa do Mundo. Brigou com o Vini, né? Ela não vai estar. Agora o restante nós vamos saber só daqui a pouco. E aí a gente traz o jornal que acontece hoje, mas a gente traz uma edição exclusiva amanhã da cobertura completa da convocação da Copa do Mundo. Vai chegando já esse momento, a gente já fica ansioso pra saber se vai rolar o Hexa, que eu tô esperando aqui há muitos anos, né? A gente já fica com aquela ansiedade. Ravena, se você me permite até falar um pouco sobre isso, há uma expectativa sobre essa convocação, né? Hoje, pelas informações que se tem, há mais de 700 jornalistas que vieram do mundo inteiro para cobrir. Vai ser a maior cobertura da escalação da Copa do Mundo, até por conta dessa expectativa. Mas, de fato, o Ancelotti tem um grande desafio, porque essa seleção, diferente dos outros anos, não é uma seleção que vem como favorita. É uma seleção que até para muitos é uma seleção, uma das mais fracas da história. Então, há de se observar essa questão sobre a seleção que sempre foi temida. Esse ano ela não chega com tanta pompa de favorito. Mas o futebol é jogado, como diz o ditado, futebol é jogado, lambari é pescado. Então o futebol é nas 4 linhas. Espero que a seleção faça aí uma boa Copa do Mundo, que a gente possa torcer bastante. E pra gente vai ter muito trabalho, né, a partir de junho. É isso aí, não para, né? Obrigado. Muito obrigada, Lipão. Te vejo amanhã, então, com mais informações. Fechado, combinado. E neste final de semana ocorreu a primeira festa em comemoração ao Dia das Mães na Associação Brasileira de Bem-Estar Social, a ABBS. A tarde do último sábado foi marcada por emoção, acolhimento e solidariedade durante a celebração de Dia das Mães, promovida pela Associação Brasileira de Bem-Estar Social em Cubatão. O evento reuniu mães atendidas pelos projetos sociais da entidade em uma programação com homenagens, cuidam, incentivam e aconselham. Música, ações de cuidado e serviços gratuitos. É de grande importância o projeto da BBS, né, para nossas crianças, para as mães. Né, eu sou líder de equipe, a gente tem mais de 100 crianças, né, treinando com a gente, direto e indiretamente. Então hoje fizemos brincadeira
dizer assim, para trazer as crianças e passar um dia festivo com a gente. As participantes tiveram acesso a corte de cabelo, manicure, atendimentos sociais e atividades voltadas ao bem-estar. A programação também contou com sorteio de brindes, apresentações musicais e momentos de confraternização entre as famílias. Posso ressaltar que a Embeleze ela sempre esteve envolvida há muitos anos aqui, inclusive estamos indo para 15 anos na unidade de Cubatão, e a participação do Instituto Embeleze é fazer a transformação de vidas através do mundo da beleza. As crianças também participaram da ação, com brinquedos e atividades de lazer preparadas ao longo da tarde, garantindo diversão e integração para toda a família. Brinquei, comi, ganhei flor, ganhei roupa, ganhei uma sacola com roupa, com flor. Te amo, mãe. Manda beijo. A iniciativa teve apoio da deputada estadual Solange Freitas, além da Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Cultura, o Instituto Embeleze, Isadora Decorações, Cebola Brinquedos, Otávio Brinquedos e comerciantes de Cubatão, que contribuíram com doações de brindes e apoio à realização do evento. Segundo os organizadores, o objetivo foi proporcionar um momento de valorização, cuidado e alegria às mães atendidas pela associação, fortalecendo os laços comunitários e ampliando o alcance das ações sociais desenvolvidas pela entidade. Estamos muito felizes em proporcionar esse evento para as mães, ter uma comunicação com a BBS e a comunidade. Em nome de toda a BBS, nós agradecemos a cada um que esteve presente nessa tarde que foi maravilhosa. Acredito que seja a primeira de muitas. E hoje, dia 18 de maio, é comemorado o Dia da Conscientização contra o Abuso e a Exploração Sexual Infantil. Por isso, logo mais, no RNC Podcast, nós vamos receber o professor Felipe, que estará falando mais sobre o assunto aqui nos estúdios da RNC. Creio que vai ser um debate, uma conversa muito esclarecedora para todos vocês que nos acompanham. Muito obrigada pela sua audiência, te aguardo aqui amanhã no RNC Notícias.